Então sejam muito bem-vindos ao WhatsApp in China Summit. Hoje tenho o privilégio de receber connosco a professora Fernanda Ilhão, presidente da Associação dos Amigos da Nova Rota da Seda. Muito obrigada, professora, por estar connosco. Seja muito bem-vinda. E eu gostaria de lhe começar por perguntar quem é a Fernanda Ilhão? Muito obrigada por esta entrevista, que eu acho que tem imenso interesse e que aceitei desde logo no sentido de dar a conhecer à audiência a Associação Amigos da Nova Rota da Seda. Evidentemente que eu tenho uma vida profissional que justifica a minha escolha para presidente da Associação Amigos da Nova Rota da Seda, e essa vida profissional tem duas vertentes: uma vertente empresarial, uma vertente de gestão e de empresas, que eu iniciei logo a seguir a ter feito o curso de Economia do ICHEF, e depois tive a oportunidade, passado já 5 anos, onde tive uma atividade empresarial forte numa empresa do grupo CUF, chamada Empresa de Desenvolvimento Comércio Internacional. Fui convidada para ir para Macau administrar o Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, cujos um dos objetivos era lançar um projeto de desenvolvimento das exportações de Macau. E foi aí que se iniciou todo este meu percurso que justifica esta escolha, ao fim e ao cabo. Eu tive 18 anos em Macau, onde trabalhei no setor público, no setor privado. Tive uma experiência muito rica e muito multifacetada. E, portanto, quando retornei a Portugal, eu tive a oportunidade de continuar a ligação com a China, inicialmente como secretária-geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, mas também numa outra vertente que eu não referi ainda, mas que foi sempre uma vertente que me acompanhou toda a vida, que foi a vertente académica. Portanto, eu dei sempre aulas na universidade, quer em Lisboa, antes de ir para Macau, no Instituto Superior de Economia e hoje Gestão, e também na Universidade de Macau. E quando regressei ou então já ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão, e simultaneamente convidaram para ser secretária-geral da Câmara de Comércio Luso-Chinesa. Portanto, há sempre estes dois percursos paralelos, as empresas e a academia. Eu depois tive a oportunidade digamos, de atualizar o meu currículo academicamente. Portanto, eu tinha uma licenciatura, tinha uma pós-graduação em marketing de exportação feita com o Cambridge Institute de Harvard, que foi um programa fantástico que me preparou para toda esta área internacional. E depois tive que, obviamente, evoluir e fiz um mestrado em Gestão Estratégica com o ICEF e fiz um doutoramento em Administração e Marketing com a Universidade de Sevilha. Portanto, eu estou sempre ligada, quer pela via académica, quer pela via comercial, ao mundo internacional. E dentro do mundo internacional eu tenho uma linha de trabalho que é a China e a Ásia. Portanto, isto justifica a minha presença na E Associação hoje? Amigos da Nova Rota da Seda. Tem um vasto e rico currículo. Entre as inúmeras funções público-privadas que já desempenhou, qual delas é a que lhe deixa mais saudades? Olha, eu não sou de ter saudades do trabalho que já fiz, eu sou de ter satisfação do trabalho que fiz. E depois de acabar uma missão, eu esqueço completamente, parto para a próxima e fechei ali aquela porta e não me preocupa mais. O que eu acho interessante é se há uma sustentabilidade naquilo que se faz. E, portanto, eu isso tenho imenso gosto em algumas das atividades que tive no passado, em algumas das minhas funções, porque ainda existem as instituições. Por exemplo, em Macau, eu comecei um Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercialização que ainda hoje existe, que está lá, que trabalha. Comecei um departamento de promoção de exportações que hoje se chama IPIM. Aliás, a presidente do IPIM, a ex-presidente do IPIM, que cessou há cerca de um ano e pouco, a doutora Irene Lau, foi minha colaboradora, portanto, nessa altura que eu estava nessa função. Existe ainda hoje em Macau o World Trade Center Macau, que eu também tive a oportunidade de iniciar. Existe o Macau Management Association, que eu também tive a oportunidade de iniciar. E existe o AICEP Macau, que fui eu que comecei em 1987, foi uma das funções que tive e gostei imenso, porque foi representar a promoção do comércio e do investimento português naquela região. Portanto, eu tinha sido nomeada para Macau
e Hong Kong, e depois, como não havia na altura nenhum delegado no sul da China, eu acabei também por fazer esse trabalho, o que me proporcionou um conhecimento muito grande do comércio e da economia chinesa. Portanto, todas essas funções continuam, todo esse trabalho foi muito bem desenvolvido pelas pessoas que, entretanto, ocuparam esses lugares e são úteis. Portanto, isso dá-me satisfação. Esse início de atividade que ainda hoje existe e que é produtiva, dá-me imenso gosto. Isso é espetacular, tem uma experiência de vida super enriquecedora. Também tive uma atividade que gostei muito, e aí não posso falar em sustentabilidade, mas gostei muito, que foi representar a Moto e Companhia, na altura Moto e Companhia em Macau, durante cerca de 3 anos e meio. Fizemos um consórcio com uma empresa chinesa, que era a Hong Kong, e portanto o consórcio Mota Hong Kong fez 4 obras na altura. Infelizmente a Mota não considerou continuar em Macau. Portanto, na altura acabou por acabar as obras e retirar-se do território. Curiosamente, hoje volta ao mundo chinês porque tem um acionista de referência que é uma grande empresa chinesa. São as voltas que o mundo dá. É verdade, é verdade. Como presidente da Associação dos Amigos da Nova Rota da Seda, pode-nos apresentar a referida associação? Qual é a missão? Qual é o seu objetivo? Quando é que surgiu? A Associação Amigos da Nova Rota da Seda é uma associação com fins não lucrativos. É uma associação que nasce em 2016 e no fim mesmo de 2016. Nasce por iniciativa de um grupo de pessoas de Portugal e da China que consideraram que a iniciativa Uma Faixa, Uma Rota e a Rota da Seda Marítima do século XXI era uma iniciativa muito importante para a cooperação entre Portugal e a China e entre Portugal e a China e os restantes países de língua portuguesa. Portanto, a nossa ideia quando criamos a associação foi conhecer melhor essa iniciativa, divulgar a iniciativa e identificar áreas de cooperação entre estes países no âmbito dessa iniciativa. A iniciativa Faixa e Rota, como sabem, foi criada por atual presidente da China, Xi Jinping, em 2013. E quando se iniciou, não se percebeu muito bem o que é que era. Inicialmente falava-se sempre na construção de linhas de caminho de ferro, infraestruturas, e era muito isso que marcou essa ideia inicial, mas na realidade ela é muito mais do que isso, ela é um projeto de cooperação para o desenvolvimento. Hoje claramente percebe-se que é um projeto de cooperação para o desenvolvimento e tem várias linhas de atuação. Evidentemente que as infraestruturas são uma área-chave, porque eu não posso desenvolver um país sem o infraestruturar primeiro. E, portanto, eu não posso fazer indústria, não posso fazer comércio, não posso fazer desenvolvimento agrícola sem ter as linhas mestras infraestruturais para o fazer, sejam elas ferroviárias, rodoviárias, aéreas, marítimas, sejam o que for. Portanto, obviamente que uma parte importante são a construção de infraestruturas, mas depois há toda a cooperação ao nível do comércio, o comércio desimpedido. O comércio desimpedido quer dizer que este projeto assenta muito em zonas de comércio livre e no network de zonas de comércio livre. Portanto, como é que zonas de comércio livre em vários países, no fundo, se integram uma cadeia de valor global e permitem a circulação de produtos entre essas diversas unidades fabris, por forma até ao chegar ao consumidor final, que obviamente será o consumidor final global, ou regional ou global, muitas vezes na Europa, nos Estados Unidos, noutros países, mas é este o percurso que se percebe. Depois também há a Rota da Seda, a linha digital, que obviamente hoje em dia é fundamental. A própria Rota da Seda da Saúde veio ao de cima, emergiu e faz todo sentido com esta epidemia, com esta pandemia de Covid-19. Portanto, há uma área muito, muito grande de cooperação. E não podemos esquecer nesta área de cooperação algo que é estruturante, que é a parte da compreensão cultural. E na compreensão cultural está, penso que também, algum conhecimento não só dos hábitos e de consumo, dos hábitos de vida, mas também da compreensão da linguagem e da lógica filosófica dessa cooperação, porque temos que entender que estamos a falar com consumidores, investidores, parceiros, seja qual for o tipo de cooperação, que terão referências, terão princípios, terão
formas de entender a realidade diferente da nossa. E nós não nos podemos impor, nós temos que entrar num diálogo de aceitar as diferenças e conseguir compreendê-las. Uhum. Bom, a economia mundial desenvolve-se de uma forma muito desequilibrada, não é? A China cresceu de uma forma exponencial nestes últimos anos. A seu ver, como é que Portugal pode colaborar com a China no sentido de usufruir desse crescimento? O crescimento hoje em dia, todo ele relacionado. Portanto, o que se passa na China impacta tudo o que se passa no resto do mundo, seja qual for o país. A nossa relação com a China é muito antiga e é muito feita de percursos históricos que tiveram pontos muito altos de grande sucesso, também no campo económico, mas também tiveram períodos de grande insucesso também no campo económico e também no campo relacional, durante estes quase 500 anos, porque os primeiros portugueses que abordaram o sul da China foi em 1513, e a partir de 1553 e 1557 é que tiveram um acordo com o governo das autoridades de Cantão para se estabelecerem num porto de Macau como uma feitoria. Aliás, o primeiro acordo de cooperação foi assinado em 1554 por Leonel de Sousa, e na altura pagamos um imposto para utilizar esse porto. Pagamos 500 taéis. Não me pergunto o que é que são 500 taéis no mundo atual, mas quer dizer, é importante perceber que não houve aqui uma ocupação de espaço com qualquer tipo de violência. Houve dificuldades para chegarmos a essa ocupação desse espaço. E só depois dos chineses perceberem que nós tínhamos utilidade e que estávamos a dispostos até a pagar-lhe o imposto, que era uma forma, digamos, de reconhecermos a soberania da China sobre aquele espaço, é que nós realmente nos instalamos. E, portanto, de 1557 para cá aconteceram muitas coisas boas e más. Agora, o que aconteceu é uma ligação histórica que para nós é muito sentida, quer dizer, nós consideramos Macau e as pessoas de Macau como a nossa família. E, portanto, quando estamos a ver esta evolução toda, nós também estamos sempre a olhar para esse ponto de convergência que é Macau. E um dos aspectos de Macau é, para além de ser um centro mundial do turismo e de jogo, é fomentar a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa. Portanto, só por essa linha, tudo o que pode acontecer na China, o seu desenvolvimento, vai impactar nesta relação entre a China, Portugal e os outros países de língua portuguesa. E nós somos parte atuante. E o nosso diálogo com as entidades chinesas tem sempre esse ponto na conversa. Portanto, acho que devemos entender esta linha, esta mensagem, e procurar ver o que é conveniente para Portugal, porque todos os países têm que defender o que é de interesse para eles. E só nesse diálogo do que é de interesse para eles é que se pode ver quais são os pontos de convergência, quer dizer, o que é importante para todos. E é aí que podemos começar, efetivamente, a trabalhar. Nesta relação económica, Portugal teve sempre uma balança comercial bastante pobre. Portanto, nós importamos sempre mais da China do que exportamos para a China. Isto não é culpa dos chineses, isto tem a ver com as linhas de competitividade das nossas empresas e com as prioridades das nossas empresas. As nossas empresas prioritariamente abordam os mercados da Europa e depois, obviamente, os Estados Unidos, mas, sobretudo, os mercados da Europa. A grande parte do nosso comércio é feito pelos mercados da Europa. A China está muito longe e, apesar desse ponto de convergência de Macau, a distância psicológica entre as nossas empresas e as empresas chinesas é grande. Há sempre a percepção de risco e há sempre uma percepção de dificuldade. Por isso, não temos muitas empresas, ou ainda não temos muitas empresas a trabalhar ao mercado chinês. Depois é preciso perceber que o mercado chinês é um mercado muito competitivo, porque estão lá imensas empresas estrangeiras, americanas, europeias, japonesas, coreanas, empresas muito fortes, algumas delas com marcas globais, e estão lá também muitas empresas chinesas que no início, há uns 20 anos, eram modestas, mas que hoje em dia também já têm marcas globais e também já têm muita competitividade e muita aceitação,
quer pelos consumidores chineses, quer pelos consumidores de todo o mundo. Então, é um mercado muito competitivo e as empresas têm que se preparar muito bem e têm que investir nesse mercado, porque uma das percepções que existe aqui, por vezes, é errada. É que, pronto, arranja-se uma pessoa, um agente, vai-se a uma feira, levam as amostras e depois as coisas correm normalmente. Não, não chega, isso não resulta. É preciso investir no conhecimento do mercado inicialmente, é preciso preparar pessoas, é preciso escolher o segmento do mercado onde vamos trabalhar, é preciso posicionar a nossa oferta, fazer comunicação de marca, portanto, dar a conhecer a marca, escolher muito bem os canais de distribuição para chegar a esses consumidores e, portanto, todo um trabalho de investimento prévio, quer em termos humanos, quer em termos financeiros. Portanto, uma pequena, média empresa que não tem essa capacidade, pense que está a jogar. Pode ser que tenha sorte, mas duvido que tenha um grande sucesso. Portanto, esta área comercial teve sempre para nós essas dificuldades. O que nos tem acontecido, que compensa esta balança comercial negativa, altamente negativa, só para dizer que em 2021 foram mais de 3 mil milhões de déficit comercial que temos com a China. O que nos tem compensado este déficit comercial tem sido o chamado investimento da China em Portugal. Portanto, a China viu empresas bem estruturadas, com níveis de competitividade e com negócios de futuro, em que entrou, em que pôs capital, numa altura em que Portugal estava a abrir essas empresas ao capital internacional, portanto, que é o caso da EDP, da REN, da Fidelidade, por exemplo, são estes casos. Há outros, mas estes são os mais conhecidos, em que foi uma oportunidade dourada para a China, porque encontrou aqui um mercado já feito, empresas muito boas, muito bem, como eu disse, muito bem estruturadas, com gestores de uma qualidade enorme, em que as empresas continuam a ser geridas praticamente pelos portugueses, mas com rentabilidade para todos. O que é que essas empresas beneficiaram? Beneficiaram de um reforço muito grande de capital e também da experiência global que os gestores chineses têm, que entretanto têm uma visão global e têm entradas em mercados que para nós sozinhos, uma empresa portuguesa, possivelmente não teria capacidade de fazer. Portanto, há aqui um equilíbrio entre a parte do investimento, que tem sido positiva, e a parte do comércio, que tem sido negativa. Portanto, é nisto que nós temos que efetivamente ver como é que podemos, digamos, tirar, eu não digo tirar partido, mas colaborar com a China numa perspectiva que seja boa para todos, que seja de satisfação para ambos os países. A nova Rota da Seda, também internacionalmente conhecida como o OBOR, One Belt, One Road, muitos empresários portugueses gostam de perceber o que é efetivamente. Porque em termos teóricos compreendem, mas muitas vezes em termos práticos não percebem até que ponto é que Portugal tem interesse para a China ou não integrado nesta... há quem chame uma campanha de marketing chinesa, há quem diga que esta iniciativa é uma campanha de marketing. Acha que esta iniciativa é uma imagem de marca do Império do Meio, neste momento, e até que ponto é que acha que, na realidade, as empresas portuguesas poderão, de alguma forma, tirar partido, como estava a dizer, ou tentar usufruir deste mega projeto global? Bem, é preciso ver que este projeto tem tido a aceitação de muitíssimos países. Neste momento há 149 países que têm um memorando de entendimento com a China para participarem e colaborarem nesta iniciativa, e cerca de 32 organizações internacionais. Neste momento já foram investidos 140 mil milhões nesses países, com resultados bastante positivos em termos de emprego, em termos de industrialização, etc. De desenvolvimento, ao fim e ao cabo. Pensa-se que até 2030 cerca de 7,6 milhões de pessoas nos países envolvidos no mundo de ligação a este projeto sejam retirados da miséria extrema e cerca de 32 milhões sejam retirados da miséria relativa. Portanto, isto quer dizer que estamos a trabalhar num projeto de cooperação e desenvolvimento económico global. Quando a iniciativa surgiu, ela surgiu com uma primeira
vertente, que foi a ligação da China à Europa, a chamada Trabalhar Eurásia, por forma a desenvolver países que estão neste caminho para a Europa, nomeadamente Afeganistão, Quirguistão, Turcomenistão, digamos que eram os vizinhos mais próximos que estavam já identificados nas antigas rotas da seda e que obviamente caminhavam para a Europa. E, portanto, desenvolvendo esta relação, à medida que vamos trabalhando, vamos efetivamente criando mercados. Só com isto, eu já estou a dizer que tem interesse para Portugal, porque eu saiba, a gente não faz nada, nem no Quirguistão, nem no Uzbequistão, não fazemos nada nestes países. Não há ali países com matérias-primas enormes, riquíssimas em termos de recursos naturais, há ali países com um potencial de desenvolvimento fantástico, que estão num processo inicial onde muita coisa se pode fazer. E aqui a cooperação não é só, não podemos pensar nesta cooperação só em termos de exportação. A exportação é um resultado de uma outra vertente, que é nós investirmos em projetos de desenvolvimento nesses países. É colaborarmos com esses países em projetos de desenvolvimento. Portanto, esta é a parte terrestre inicial. Depois surgiu logo a seguir a parte marítima. A parte marítima vem ter por mar, inicialmente pensava-se que era só até à costa oriental da África, mas não, ela vai ter até Sines. Portanto, ela faz a rota toda e o que é que faz uma coisa muito importante? Entra no Atlântico. E ao entrar no Atlântico, entra em projetos, entra em desenvolvimento dos países de língua portuguesa. Portanto, isto para nós é fundamental. Nós não podemos ignorar este aspecto de desenvolvimento dos países de língua portuguesa, porque nós estamos ligados a estes países, não só pelos vínculos históricos, também de convergência de trabalho, como a CPLP, mas também pela nossa própria identidade. Quer dizer, há muitas empresas, há muitas pessoas em Portugal que estão ligadas a estes países desde sempre, desde as famílias, desde sempre. Portanto, de certa forma, faz parte da nossa identidade. E, portanto, para já, isto é muito, muito importante. Agora, quando surge esta iniciativa, como eu disse há bocadinho, ela não se percebia bem, mas ela tem uma visão interna na China e tem uma visão externa. Ela, na visão interna, ela é uma estratégia de desenvolvimento das províncias mais pobres da China, que são províncias que estão em ligação com estes países que eu acabei de referir, que são vizinhos da China. Portanto, províncias como Yunnan, como, por exemplo, o corredor a zona de Xinjiang, todas aquelas províncias ali do Ocidente e do Norte-Ocidente são províncias muito pobres. É preciso perceber que entre Xangai e estas províncias o rendimento per capita varia entre, por exemplo, 24 ou 25 mil US dólares e 4 mil ou 6 mil US dólares. Portanto, ao fazer este projeto, é uma estratégia de desenvolvimento dessas províncias, porque estas províncias, assim que o projeto surgiu, começaram elas próprias também a ser infraestruturadas e desenvolvidas para depois serem, digamos, os grandes elementos de ligação com estes países vizinhos. Agora, a outra parte, que é a marítima, já é um pouco diferente, porque é uma visão, uma estratégia mais de globalização, de maior abertura da China. Essa maior abertura, obviamente, mantém-se e tende a reforçar-se. E ela passa pelas províncias mais desenvolvidas e mais costeiras, como, por exemplo, a província de Cantão, a província de Xangai, e outras dentro desta linha. Portanto, há aqui duas visões, uma interna e uma externa. Portanto, uma tende ao desenvolvimento das províncias mais pobres do interior, do Ocidente, outra tende a uma maior globalização, digamos, reforçando todo o poder de globalização das províncias mais desenvolvidas da costa. Mas não é só marketing, mas também é preciso ver que não há marketing sem conteúdo. Portanto, tem uma perspectiva de conteúdo. Obviamente que ela surge com um poder muito grande porque ela fala em desenvolvimento. E o desenvolvimento é a palavra-chave para tudo neste momento, nomeadamente para a paz, não é? Muitos pequenos empresários, trabalhadores independentes, inclusive alguns até se preocupam em aprender o idioma e têm interesse pela cultura chinesa,
Vêem vários investimentos chineses em Portugal. Acha que estes investimentos podem criar novos postos de trabalho para os portugueses? Claro que podem criar postos de trabalho para os portugueses, porque se esses investimentos já podem manter postos de trabalho dos portugueses, porque muitas dessas empresas estavam com situações financeiras difíceis, se não tivesse entrado o capital chinês, elas possivelmente hoje estariam desmembradas. E isso é um aspecto relevante que eu gostaria de salientar, que é, contrariamente, por exemplo, a outros investimentos que já aconteceram em Portugal, estou-me agora a lembrar, por exemplo, da Simpor, em que a empresa, que era uma empresa estrela, era uma empresa fantástica, global, com investimentos em várias partes do mundo. E essa empresa foi completamente desmantelada pelos brasileiros, que a compraram e desmantelaram. E tanto quanto eu sei, o que os chineses têm feito de investimento em Portugal tem consolidado, tem feito crescer, não tem desmantelado, não tem fechado. Portanto, há aqui uma diferença muito grande. Não são investimentos especulativos, não são investimentos de ruptura, são investimentos de futuro. Isso é muito, muito importante. Com isso, elas mantêm os postos de trabalho e criam novos postos de trabalho. Agora, há realmente aqui um ponto que é importante, que é esses investimentos trazem consigo gestores que muitas vezes não falam português, falam chinês ou inglês. Portanto, as pessoas que vão trabalhar nessas empresas serão beneficiadas ou terão alguma preferência na sua admissão se realmente falarem bem essas duas línguas, o inglês e o chinês, porque são as línguas de comunicação. E ao aprenderem chinês, elas já estão a demonstrar um interesse na China. E, portanto, isso obviamente é importante, isso conta para o investidor chinês e conta até num simples negócio. Se eu estou a fazer negócios com alguém e eu demonstro que eu conheço o país, que eu estive a estudar, que eu sei alguma coisa e tenho curiosidade em saber mais, isto é uma atitude positiva que leva a um bom diálogo. Uhum. Se eu, pelo contrário, nego completamente essa vertente e acho que só estou a tentar impor as minhas ideias, o negócio não se faz. Portanto, é preciso entender esta dinâmica. Exato. Sim, realmente cria postos de trabalho e sim, realmente cria oportunidades de pessoas desenvolverem-se dentro desta linha de conhecimento e com isso terem as suas carreiras melhoradas. Fala-se muito hoje em dia dos oceanos. Nós temos uma plataforma continental muito grande, que muitos dos portugueses não fazem ideia da dimensão da nossa plataforma Sim, continental. Acha que esta questão pode atrair bastante o investimento chinês em Portugal? sim, é uma questão muito, muito importante. Eu já ouço falar no cluster do mar, aliás, há um protocolo de cooperação entre Portugal e a China no cluster do mar, mas não vi ainda grandes avanços nessa área. E não vi avanços porque também não vi avanços do lado português. O que é que podemos fazer em conjunto? Quer dizer, um dos aspectos difíceis nesta faixa e rota, nesta iniciativa faixa e rota, ou na rota marítima do século XXI, é que é uma iniciativa proativa. Portanto, é suposto os países dizerem o que é que querem fazer em cooperação com a China. Se eu não disser nada, os chineses não adivinham o que é que eu quero fazer. Portanto, eu tenho que ter projetos, tenho que ter uma estratégia. Qual é a estratégia portuguesa? E nessa estratégia portuguesa, o que é que seria bom a China cooperar? Se é que pode cooperar ou não pode cooperar, mas isso faz parte dessa estratégia que eu tenho que dizer à China, assim, olha, nós queremos ter a colaboração vossa nestes e nestes e nestes projetos. E aí é que começa o diálogo, porque caso contrário é impossível, não é? Não são eles que vêm cá dizer, olha, porque é que não faz isto? Olha, porque é que não faz aquilo? E a Associação dos Amigos da Nova Rota da Seda, como um think tank, pode ter um papel interventivo nessa área? Pode, pode, pode. Os nossos associados sabem que uma das vertentes importantes na associação é exatamente esta forma de trabalhar de baixo para cima. Eles podem trabalhar em conjunto, até com outros associados nossos da mesma área, e sugerirem propostas de desenvolvimento de cooperação que depois faremos chegar à Embaixada da China e ao governo português como sugestões, como áreas de cooperação. Aliás, já fizemos, em 2017, fizemos um relatório inicial em que identificamos várias áreas de cooperação e, aliás, também sugerimos que se fizesse um protocolo de cooperação, que o governo português fez em 2018, e penso que foi um passo importante. E aí estão várias áreas em que efetivamente abordamos as perspectivas dessa cooperação. E quais são as exigências para ser sócio da associação?
É assim, há exigências do nosso lado e há exigências do lado das pessoas que se querem associar. Eu costumo dizer que não é uma associação no sentido de pensar que há uma direção que está a fazer tudo e os outros estão sentados a assistir. Não, é proativa, portanto, o sócio quer efetivamente envolver-se e fazer avançar esta iniciativa Faz e Rota. Portanto, ele, quando se inscreve, tem uma atitude de dizer, ok, eu quero colaborar, eu tenho algo que eu me posso envolver, eu posso estudar, eu posso sugerir, eu posso trabalhar nesse projeto. Do nosso lado, é assim, temos que ter a noção se as pessoas têm, de facto, seriedade de princípios, se de facto são pessoas que têm um relacionamento, querem ter um relacionamento com a China proativo, e depois o resto é relativamente fácil, porque acabamos sempre por conhecer as pessoas, acabamos sempre por ter alguém que as recomenda, e que isso é importante, sabermos que a pessoa que vai trabalhar connosco é alguém que efetivamente tem referências, e depois paga uma pequena cota, uma ficha de, uma joia de inscrição, preenche uma ficha e isso processa-se e fica imediatamente a ser sócio e podemos começar a trabalhar em conjunto. Nós sabemos todos, não, que os portugueses são bastante apressados e, como dizia há bocadinho, Sim. e que gostam de mostrar o produto, passar a fatura e vender. E com a China é difícil concretizar um negócio assim. Os chineses são os maiores usuários online. Acha que pode ser uma hipótese para as empresas portuguesas começar a trabalhar no nicho por esta via, visto que facilita bastante o caminho? Sim, é uma hipótese. Temos que ver as plataformas de venda online. Temos que ver quais são os valores que exigem para pertencermos, para termos uma loja online, quanto é que temos que ter de volume de negócios e quanto é que temos que pagar a essa plataforma. São exigências bastante grandes. E depois temos que pensar outra coisa, a jusante e a montante. Quer dizer, os produtos para serem vendidos têm que ter notoriedade de marca. Para comprarmos um produto online, temos que conhecer a marca. Em princípio, vamos conhecer a marca. Portanto, tem que haver marketing online. Tem que haver marketing online, mas também beneficia muito se tiver marketing offline. Há muitos centros de exposição, há muitas lojas na China que penso que faturam muito pouco na própria loja, mas depois faturam online e faturam muitas vezes nas lojas que têm no estrangeiro. Por exemplo, as lojas de marca, as chamadas lojas, as marcas premium, estamos a falar de marcas conhecidas de todos nós, a Chanel, a Louis Vuitton, etc. Têm várias lojas, em quase todas as províncias têm várias lojas. Elas, se calhar, faturam mais em Paris ou em Londres a clientes chineses do que propriamente localmente, porque os chineses sentem-se mais confiantes a comprar a marca na Europa do que na China. E depois, quando vão online, e hoje em dia penso que 13% das marcas dessas compras já são feitas online, dessas grandes marcas, são porque o cliente já conhece o produto, já viu o produto na loja, já testou o produto, já viu a textura, já viu o material, já viu tudo, e depois compram online. E, portanto, é preciso preparar o cliente, é preciso fazer notoriedade de marca, é preciso, possivelmente, ter alguns pontos de vendas na China para o cliente poder experimentar o produto. Depois é preciso outra coisa fundamental, é o last mile logistic. É preciso ver como é que o produto chega ao cliente, porque alguém na China que compra um produto online não quer esperar um mês para o produto lá chegar, quer um dia ou dois depois que o produto seja entregue na sua casa. Como dizia ontem um professor no curso que eu estou a frequentar, ele dizia com alguma graça que esta entrega de produtos online acaba por ficar, de certa forma, facilitada para a alta concentração da população chinesa. Portanto, os prédios têm 20, 30 andares. Num prédio de 20, 30 andares, há sempre vários pacotes a entregar. Portanto, ele, com vários prédios, ele faz muitas entregas. Isto realmente é assim, mas é preciso ter o tal operador que vai entregar. É preciso ter estoque na China, é preciso ter um centro de distribuição onde os produtos estão todos eles preparados para entrega, onde vão ser feitos todos os envelopes e toda a eticagem, e depois ter alguém que os vai entregar, ter um operador de last mile logistics. E, efetivamente, isto é preciso preparar, é preciso saber e é preciso preparar. E isto é fragmentado, não é? Não vamos para a China toda, isto é
fragmentado por zonas geográficas, por províncias e por cidades. Portanto, é preciso focar-nos. Vamos vender aonde, como é que o cliente vai ter o nosso produto. Porque não é, ponha um produto online e depois daqui a um mês ou dois o cliente recebe o produto porque eu vou mandar aqui por correio. Isso nunca terá muito sucesso. É verdade, é verdade. Acha que por uma questão de escolha, Macau pode ser uma boa porta de entrada para a China? Só para a região do sul da China, até Cantão. Fora disso, não. Mas isso é algo que também poderá ser beneficiado. Se uma dessas zonas de distribuição logística, por exemplo, estiver numa zona livre de comércio, e eu indicaria a zona aprofundada de cooperação Cantão-Macau, em Anqin, para fazer aí um centro de distribuição. Não é um showroom onde ninguém vai, não, é um centro de distribuição que os produtos estão aí armazenados e depois são entregues na região do sul da China, Macau, Hong Kong, e também Shenzhen, Zhuhai, até Cantão, talvez, mas é preciso não pagarem taxas alfandegárias, porque senão encarece o produto. Portanto, essa zona de comércio livre deveria ter um tratamento especial, pelo menos na área da Grande Baía, não pagar taxas alfandegárias, desde que o produto seja, digamos, se acrescente valor ao produto. Imagine que os produtos vão para essa zona e acrescentam cerca de 30% a 35%, que é o normalmente se pede. Mas isto tem os envelopes, a embalagem, tem os rótulos das marcas, tem toda a parte dos catálogos, do material de marketing, etc. Tudo isso conta, não é? Portanto, o produto é preparado na parte final e isso conta valor. Então, com esse acrescente de valor, ele entra na área da Grande Baía sem pagar taxas alfandegárias. Agora, se me pergunta se um produto de Macau chega a Pequim, não faz sentido. Tem que ir para outra área de distribuição, outra zona de ligação. Que conselho é que poderia dar aos empresários que nos estão a ouvir? Um conselho. Por onde é que há de começar? Qual é o primeiro passo? A primeira coisa é saber o que é que querem da China. Porque vê-se muitas vezes as pessoas que querem ir para a China, querem fazer negócios com a China, e a pergunta é, mas o que é que quer fazer na China concretamente? Qual é o seu objetivo na China? Que tipo de operação é que vai fazer? E como é que se vai preparar para isso, não é? Obviamente, quando se olha para um mercado com aquelas características, quando se pensa em termos de dimensão, também tem que se pensar numa outra vertente, que é em termos de critérios de consumo. Portanto, o que é que um empresário, na área, por exemplo, dos bens de consumo, tem que adaptar-se? E pode ou não pode adaptar-se? E quer ou não quer adaptar-se? Porque as próprias marcas podem não ter que ser recriadas. Pelo menos a própria tradução tem que ser estudada, não é? Portanto, tudo isso é feito. Mas são várias áreas, porque, por exemplo, isso é uma área de bens de consumo, mas se for para a área de bens industriais, de equipamentos, etc., já é diferente, porque já tem que ver os financiamentos, já tem que ver a assistência técnica, portanto, com quem vai trabalhar na China nessas linhas, como é que vai efetivamente fazer essa abordagem. Depois há outro tipo de negócio, por exemplo, as parcerias que se podem fazer com empresas chinesas para trabalhar nos países de língua portuguesa. Já é outra questão. Vamos trabalhar em infraestruturas, vamos trabalhar em redes de distribuição, vamos trabalhar em indústria, vamos trabalhar em conjunto para desenvolver a parte agroindustrial. O que é que vamos fazer? Portanto, a primeira coisa é efetivamente definirem muito bem os seus objetivos e o seu modelo de negócio. E depois é adaptar, ver se o seu modelo de negócio é adaptável à realidade chinesa. O que é que isso custa e se pode ou não fazer isso. Porque efetivamente vai muita gente à China que não faz qualquer sentido. Não, eu acho que podem ir, mas não sei se terão muita possibilidade de fazer negócios lá. Professora, tem um livro publicado chamado A Internacionalização das Empresas Portuguesas na China. Tenho vários livros publicados. Esse foi o primeiro que eu publiquei. E já é um livro antigo, penso que é 2006. Qual é a principal mensagem deste livro? Não, o livro surgiu de uma questão que eu tinha, exatamente que é esta conversa que acabamos de ter. Portanto, a minha questão era quais são as barreiras que as empresas portuguesas têm na China. Porque eu, nessa altura, como hoje, olho para as estatísticas e digo assim,
mas porquê é que a gente não consegue vender mais na China? Porquê é que a gente não exporta mais para a China? Então tinha essa questão. E fui fazer esse trabalho todo, e tive um diálogo grande com as empresas portuguesas que na altura exportavam para a China, para tentar perceber efetivamente quais eram as dificuldades que tinham. E tinham dificuldades, e se calhar continuam a ter as mesmas dificuldades. Portanto, o que eu aprendi nesse trabalho foi que Portugal tem produtos bons, de qualidade, eles reconhecem a tecnologia portuguesa, e eles, consumidores e compradores chineses. Portugal não tem, ou as empresas portuguesas, melhor dizendo, têm grande dificuldade com as redes de distribuição. Era um dos principais obstáculos, é entrar nas redes de distribuição que levam ao consumidor final. Portanto, ficam por princípio, não chegam ao consumidor. Se é um produto bem de consumo, quem decide do sucesso ou insucesso é o consumidor. Dizer, o sucesso, de repente o consumidor fica louco com um produto que adorou e aquilo de repente vendem-se aos milhões. Portanto, se não chega ao consumidor, nunca se chega aos milhões, porque o distribuidor não está habituado, não vê a reação do consumidor e, portanto, não vai sequer colocar nada no mercado que possa fazer digamos, esse boom de vendas. Portanto, a empresa portuguesa tem que chegar ao consumidor chinês. Depois, outra coisa que era um ponto fraco é que as empresas, as entidades chinesas não conheciam os produtos portugueses. Se calhar continuam a não conhecer. Ou conhecem alguns e não conhecem grande parte daquilo que se faz. Portanto, esse aspecto também é importante. Depois tinham uma dificuldade que eu acho que também se calhar continuam a ter, embora de outra forma. Tinham necessidade de ter estudos de mercado focalizados nos seus produtos. Havia alguma informação sobre o mercado A, mas é muito genérica. E, portanto, para ter estudos de mercado adaptados às suas empresas, o custo é muito elevado. Fazer um estudo de mercado na China, nós estamos a falar 15 mil euros, 20 mil, 25 mil, depende, e, portanto, nem todas as empresas podem efetivamente fazer esse investimento ou querem fazer esse investimento. Depois, havia um outro aspecto que era a parte de direito, portanto, a adaptação ao meio envolvente legal, político-legal. Aqui também a necessidade, aliás, até havia uns que sugeriam que a AICEP tivesse nos seus escritórios advogados que ajudassem as empresas no processo de negociação na parte jurídica. O que é que se pode fazer contratualmente? Quais são as preocupações que temos que ter para defender qualquer contrato? Porque muitas empresas têm grande dificuldade nisso. Aliás, muitas empresas vendem e muitas empresas compram na China. Porque também não posso olhar para a China apenas como um mercado cliente, tenho que olhar como um mercado fornecedor, porque hoje em dia grande parte das nossas nossas cadeias de valor têm produtos chineses. E esses produtos chineses, durante muitos anos, ajudaram a que os nossos produtos fossem competitivos. Portanto, eu também tenho essa preocupação que as empresas tenham um bom desempenho quando estão a comprar e tenham os contratos que as protegem. Porque depois acontecem, quando eu estava na Câmara Luso-Chinesa, acontecia muito, receber telefonemas de, por exemplo, empresários que compravam um tecido ou compravam uma camisa de uma cor e vinha de outra cor. E depois perguntavam-me, agora o que é que eu faço? Isto não está na minha coleção. E eu dizia, olha, agora se calhar pode tingir, olha, pode tingir. Mas eu fui para o tribunal. Eu digo, mas vai para o tribunal como? Quer dizer, o que é que vai fazer a seguir? Portanto, essa parte jurídica parece muito importante. Ela ainda é mais importante se falarmos de projetos de investimento ou de cooperação, de joint ventures, etc., porque eu tenho que ter uma ou outra componente que é o due diligence. Também, muito poucas empresas estão preparadas para pagar a uma empresa profissional que faça um due diligence bem feito. Portanto, são todos aspectos que na altura eu identifiquei e que eu acho que alguns deles não estão ainda resolvidos completamente. Podem estar menos gritantes, mas não estão ainda realmente desenvolvidos como deviam. Muito bem, professora. Para terminar, vou-lhe fazer uma pergunta da praxe. Eu procuro na vida. Olha, eu realmente não sei responder a essa pergunta, porque eu acho que todas as pessoas procuram ser felizes, é ter saúde, é ser confortável, é ter amigos, é ter algum sucesso, é se sentirem acarinhados. Portanto, eu acho que qualquer ser humano tem a mesma ambição.
Fora disso, não tenho nenhuma obsessão especial por nada. Verdade, verdade. Não podia discordar mais, ou concordar mais neste caso com a sua opinião. Exatamente, Na realidade, tudo que nós procuramos é paz e amor. É o que todos nós exatamente. procuramos nesta É isso vida. mesmo, é Muito isso mesmo. obrigada, professora. Foi muito elucidativo. Deixou aqui Tive muito gosto. muitas dicas e muitos insights para quem nos está a ouvir e espero vê-la em breve. Muito Tá, obrigada até breve, pela obrigada. Até participação. breve, obrigada. Obrigada.